Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar do conceito de reintegrar e vamos fazer o balanço da última jornada, traçando também alguns termos comparativos com algumas coisas que aconteceram na mesma. Vamos então começar por falar do conceito de reintegrar. Reintegrar, que é um conceito bastante lato, pode ter vários entendimentos, pode ser, por exemplo, alguém que saiu da cadeia e é preciso reintegrar na sociedade. Pode ser alguém que exerceu alguma função, deixou de o fazer e vai ser reintegrada nessa função. E, portanto, quando se fala em reintegrar, há muita noção, muitos conceitos, muitos objetivos que se pode dar a esta palavra. Então, porquê é que eu trouxe hoje aqui a palavra reintegrar? Vou-me reportar a um post no Facebook do senhor ex-árbitro Jorge Ferreira, dos finais do mês de setembro, portanto há sensivelmente um mês e meio atrás. Nesse post, Jorge Ferreira escrevia tão somente o seguinte: reintegrar, integrar novamente, restabelecer na posse completa de, obter a reintegração, tornar a ser investido em cargo, título, etc. Ora, em finais de setembro último, Jorge Ferreira, ex-árbitro que desceu de categoria e que é conhecido pelo esquiça de Faf, consta-se que com grande fervor pelo Benfica, fez este post no Facebook. Quando um ex-árbitro ou um árbitro que desceu de divisão escreve isto, ainda por cima sabendo-se que ele recorreu da sua classificação, o que é que estamos todos a pensar? Estamos todos a pensar, e se calhar ele próprio também, que o seu recurso iria ter provimento e, como tal, iria reintegrar o quadro de árbitros da primeira categoria. Afinal de contas, eis-se não quando, ele surge como conselheiro para a área da arbitragem do Leixões. Ora, eu com franqueza não quero saber o que é que o senhor vai fazer no Leixões, quantos milhares de euros vai ganhar por mês, qual é o benefício que o Leixões vai ter. Não quero saber de rigorosamente nada disso. Se ele tem boa relação com os árbitros, se não tem, eu não quero saber rigorosamente nada disso. O que é que a mim me interessa saber? A mim interessa-me saber que processo foi este. Porque é que alguém que pensava que iria ser reintegrado no quadro principal, falta saber com o patrocínio e com a ajuda de quem é que esse recurso estava a ser feito e estava a ser analisado, como é que de repente ele para num clube da segunda liga? Como digo, este processo é um processo interessante e que convém saber o que é que aconteceu nesta reintegração ou nesta suposta reintegração. Agora, apesar de não nos interessar as relações que ele vai ter com Leixões, há uma coisa que eu também quero dizer. Nós não somos parolos. Nós não somos parolos. Nós sabemos perfeitamente o que é que aconteceu no Estádio do Mar, no Leixões Porto B. É que a comitiva do Futebol Clube do Porto sabe o que é que aconteceu de aí em diante. De aí em diante, Jorge Ferreira, que estava credenciado pela Liga, e não, conforme aquela história ridícula do Leixões a contar que viram um senhor a assistir ao jogo e que o convidaram por cordialidade para os camarotes, não. Jorge Ferreira estava credenciado, andou em área técnica, foi para o jogo, viu o jogo nos camarotes, desceu novamente para a área técnica, acompanhou o árbitro na vistoria do relevado, e isto é tudo aquilo que a comitiva do Futebol Clube do Porto viu. Mas nós sabemos perfeitamente a que horas é que o árbitro Jorge Ferreira chegou ao estádio, o ex-árbitro Jorge Ferreira chegou ao estádio, o que é que ele andou a fazer nos corredores e com quem falou e em que locais esteve. Nós sabemos. E, portanto, a comitiva do Futebol Clube do Porto só sabe o que é que aconteceu depois. Nós sabemos perfeitamente o que é que aconteceu antes. E, portanto, é bom que as pessoas tenham um comportamento de acordo com a devida cordialidade e que não venham agora extrapolar as suas funções. Mas, para além desta atrapalhada, fica a dúvida, se este conceito falhado de reintegração não é não deixamos cair ninguém. Connosco ninguém fica para trás. Falta saber, como digo, que processo levou a que Jorge Ferreira caísse no Leixões, quem esteve por trás dele, que supostos arguídos do processo é toupeira que depois não o foram, estão por trás disto com muitas visitas ao Estádio do Mar.
se calhar começamos a perceber porque é que os adeptos apaixonados de Leixões estão em guerra com a sua SAD. Portanto, há muita coisa aqui por trás deste processo e este conceito de reintegrar vai estar debaixo da nossa análise. Nós vamos continuar a estar curiosos para saber quem colocou, porque é que colocou Jorge Ferreira no Leixões. Falando um pouco da última jornada e traçando aqui alguns termos comparativos com aquilo que se passou, a verdade é que tivemos no Estádio do Dragão, no passado sábado, uma cimeira de líderes. O líder do campeonato, o atual campeão em título, enfrentou o líder do G15. Tivemos esta cimeira de líderes e desta cimeira de líderes resultou um jogo intenso, um jogo complicado conforme já seria de esperar, um jogo que teve um Estádio do Dragão lotado, um jogo que teve o Mar Azul a acompanhar a equipa e um jogo que teve uma vitória do Futebol Clube do Porto conforme todos desejávamos. O Futebol Clube do Porto sai líder isolado ao fim de 10 jornadas do campeonato e sai o líder isolado porque ao fim dessas mesmas 10 jornadas a equipa com mais vitórias, a equipa com mais golos marcados, a equipa com menos golos sofridos, a equipa que tem uma melhor diferença entre golos marcados e sofridos é o líder do campeonato, é o líder isolado do campeonato, apesar de isto custar a muita gente. Mas esta jornada ficou marcada por várias situações de arbitragem e vamos diretamente a elas porque é isso que nós queremos aqui mais uma vez sublinhar, que estamos atentos a um conjunto de coisas que se estão a passar. Começar por dizer que no Futebol Clube do Porto Braga existiu um penalti do tamanho da Torre dos Clérigos a beneficiar o Futebol Clube do Porto perto do final da primeira parte. Esse penalti, claro, por corte de Siqueira com o braço, não mereceu de Artur Soares Dias, árbitro do jogo, e do vídeo-árbitro Luís Ferreira, qualquer espécie de segunda análise. E isto é uma coisa que nos surpreende. Por um lado, Artur Soares Dias, que estava extremamente bem posicionado pelo lance, devia ter mandado assinalar grande penalidade sem sequer recurso ao vídeo-árbitro. Este é um ponto que me parece óbvio. Depois, estranho que o árbitro Luís Ferreira, o vídeo-árbitro, neste caso Luís Ferreira, não tenha mandado Artur Soares Dias ir, no mínimo, analisar as imagens. E estranho, porque alguns arautos da arbitragem entenderam que, apesar de ser motivo para grande penalidade, o lance poderia não ser totalmente escandaloso ao ponto de justificar que o vídeo-árbitro fosse corrigir a decisão do árbitro Artur Soares Dias. Eu fico surpreendido com esta análise, porque basta recuar umas jornadas para pensarmos no Belenenses-Benfica, também apitado por Artur Soares Dias, em que o vídeo-árbitro Vítor Ferreira mandou o Artur Soares Dias ir ver um lance que não era claro, um lance que não era nítido, e a prova disso é que Artur Soares Dias esteve durante 2 minutos a olhar para o lance, prova de que não era um lance nítido, porque não chegava, via e mandava assinalar grande penalidade, e aí toda a gente achou muito bem. E portanto, pese embora a maioria dos críticos de arbitragem ter entendido que era lance para grande penalidade, fica aqui o registro desta diferença comportamental em relação ao vídeo-árbitro e fica o registro de mais uma grande penalidade não assinalada em favor do Futebol Clube do Porto. Recordo que curiosamente em jogos importantes tivemos um Porto-Benfica na época passada com um lance bastante parecido e que também não foi assinalada a grande penalidade na altura pelo árbitro Jorge Sousa e que o vídeo-árbitro Hugo Miguel, curiosamente, também não mandou Jorge Sousa ir ver as imagens. E, portanto, este lance só não tem a mesma importância porque nós ganhamos. Porque se não tivéssemos ganho, iríamos estar a falar aqui de 2 pontos que nos tinham sido porventura sonegados. E, portanto, é importante que estes lances, de uma vez por todas, mereçam a devida atenção. É importante que Artur Soares Dias, que indiscutivelmente é o árbitro do momento do campeonato, é o árbitro do momento em Portugal, e nada daquilo que se passou no jogo retira ou molesta no que quer que seja o árbitro. Agora, cometer erros, toda a gente pode cometer. Erros deste género, ainda por cima quando se fala em penalti televisivo e há gente que está a ver na televisão, estes erros é que já não se compreendem muito bem e é importante que os mesmos não se repitam e curiosamente não se repitam novamente em prejuízo do mesmo clube que é o Futebol Clube do Porto. Então dela tivemos um Benfica a começar a perder, mas depois a ganhar. Uma arbitragem curiosa de João Pinheiro, devidamente ajudado por António Nobre. E foi curiosa, porque eu acho que o árbitro esteve bem em todos os lances. Em todos os lances.
João Pinheiro e António Nobre analisaram de forma correta e adequada e fizeram aquilo que tinham para fazer. Se calhar a maior parte de vocês, nesta altura, está-me a insultar, está-me a chamar nomes, a dizer então ele acha que o árbitro esteve bem. Eu acho que o árbitro esteve bem. Em minha opinião, João Pinheiro fez uma excelente arbitragem. Pena é que João Pinheiro nem sempre tenha estas boas arbitragens. E pena é que João Pinheiro não tenha sempre o mesmo critério. E pena é que João Pinheiro não dê sequência àquilo que se espera da sua carreira e faça e tenha sempre bons comportamentos. Vamos aos lances. Começo por dizer que concordo perfeitamente com a expulsão de David Bruno. David Bruno, depois de ter um cartão amarelo, não pode em 1 minuto fazer aquilo que fez. Primeiro aproximar-se de Sérvio escusadamente, não sei se tocou, se não tocou, não sei se Sérvio fez um grande espalhafato como é típico nele. Agora uma coisa que eu sei, depois de ter feito aquilo, no regresso, dar ali um miminho no pescoço de Sérvio é estar claramente a pedir um cartão amarelo. Felizmente não tivemos nenhuma denúncia anónima, porque se isto acontecesse num jogo do Futebol Clube do Porto, aquilo que não se diria. Iria-se já encontrar uma pseudo-oferta, um pseudo-telefonema, uma pseudo-mala. E, portanto, registro que o jogador tenha sido bem expulso e registro que não tenham existido denúncias anónimas neste lance. Ou relativamente a este jogador. Já o lance, para mim, fica ferido de morte porque, da mesma forma que João Pinheiro deu o cartão amarelo a Tomané numa disputa de bola com o Ruben Dias, nesse lance, Jonas devia ter visto o cartão amarelo. Se não, vejam e revejam o lance a ver se não concordam comigo. Achei depois curioso, mais uma vez, uma boa decisão do árbitro ao validar o segundo golo do Benfica. Descobriram os arautos da arbitragem que existia uma perna do jogador do Tondela a colocar em jogo André Almeida. O curioso é que os mesmos árbitros, 2 jornadas antes, tiveram dificuldade em ver que no primeiro golo do Futebol Clube do Porto, marcado por Filipe contra o Feirense, existia um pé do jogador de Feirense a colocar Filipe em jogo. Portanto, é extraordinário, conforme as cores dos equipamentos colocam maior ou menor facilidade na análise dos lances. Mas como digo, o árbitro, mais uma vez, esteve bem. Efetivamente, existia uma perna do jogador do Tondela a colocar em jogo André Almeida. Por fim, 2 lances. Por um lado, o lance da não grande penalidade de Gabriel sobre Jorge Fernandes. Eu devo dizer que acho que não é penalti. Eu acho que o contacto entre Gabriel e Jorge Fernandes não é digno de grande penalidade. Mas o curioso é que basta recuar à época passada para ver o penalti com que o Benfica empata em Vila de Conde à 4ª jornada. Lance assinalado por Hugo Miguel, por pertence penalti sobre Jonas, e aí o critério já foi diferente. Portanto, não houve penalti, e no meu entendimento bem, de Gabriel sobre Jorge Fernandes. Mas à 4ª jornada da época passada houve um penalti sobre Jonas em Vila de Conde. Portanto, é importante que estes critérios, era disto que eu estava a falar há pouco, e repito, que estes critérios sejam iguais. O mesmo para as expulsões. É que nesse jogo, João Pinheiro, repito, mais uma vez, bem, expulsou o Ícaro por vermelho direto. No meu entendimento, a falta de Ícaro aos 87 ou 88 minutos é merecedora de cartão vermelho. Mas o curioso é comparar esse lance com outros que eu vos vou dizer. 4ª jornada Nacional Benfica. Aos 67 minutos, falta de Sérvio sobre Camacho. Tínhamos a árbitro Fábio Veríssimo e a vídeo-árbitro Carlos Xistra. Entenderam que não era para vermelho direto. Futebol Clube do Porto Feirense, 8ª jornada. 50 minutos, falta de Vítor Bruno sobre Corona. Rui Oliveira, árbitro, Vasco Santos a vídeo-árbitro. Entenderam que não era vermelho direto. Jornada passada, Marítimo Futebol Clube do Porto, Carlos Xistra a apitar, Jorge Sousa a bar. Entrada brutal sobre Corona. Não entenderam que era para vermelho direto. E são estes critérios, estes lances de entradas duras, estes lances de entradas violentas, estão a ser merecedores de cartão vermelho quando se joga contra o Benfica. E nos jogos do Futebol Clube do Porto, ou quando as coisas são protagonizadas por jogadores do Benfica, não estão a ter o mesmo critério. O que é que estão a fazer os senhores vídeo-árbitros? Continuamos com esta duplicidade de critérios? Continuamos com critérios dúbios? Continuamos com lances que merecem tratamento diferente? Ainda por cima numa jornada, onde em Alvalade, o senhor Tiago Martins, que eu considero um bom árbitro, está, apesar de tudo, está a dar sequência à péssima época que está a fazer. O senhor Tiago Martins, que tenha sido protagonista daquele lance escandaloso
aos 96 minutos de Braga Rio Ave, num pontapé nas pernas de Galeno, que o senhor Tiago Martins e o senhor vídeo-árbitro Bruno Paixão não viram que era penalti a favor do Rio Ave, agora foram para Alvalade brincar com o Desportivo de Chaves. E eu, com o devido respeito, não estou muito preocupado com o gozo que é dado ao Desportivo de Chaves ou não, que a mim nada me move em defesa do Desportivo de Chaves. Agora, esta história do coitadinho do Sporting coloca o Sporting neste momento a 2 pontos do Futebol Clube do Porto. O Sporting, que na jornada anterior estava a perder frente ao Santa Clara, teve um pênalti duvidoso sobre Base Dost, uma expulsão no mínimo curiosa de um jogador de Santa Clara e virou o jogo. O mesmo Sporting, que agora está a jogar em casa frente ao Desportivo de Chaves, tem uma expulsão, o Chaves, do Rodrigo Galo, que toda a gente acha que não é cartão vermelho, o Chaves ainda assim empata e depois acontece o lance do pênalti sobre Base Dost. Portanto, tem duas jornadas seguidas, 2 penaltis muito duvidosos a favor do Sporting, 2 expulsões muito duvidosas para os jogadores adversários do Sporting. E com isto se vai levando o andor leonino, porque coitados, eles estão a passar um mau momento, etc, etc, etc. Meus caros, são estes critérios dúbios, são estes lances dúbios que nós temos aqui que alertar. Não estamos a atacar árbitros, não estamos a atacar as escolhas que são feitas sequer para as nomeações, estamos a falar de lances concretos. E estes lances concretos, que são indesmentíveis, que são factuais, têm que merecer análise de quem manda na arbitragem. E é isso que nós esperamos do Conselho de Arbitragem. Aquilo que esperamos do Conselho de Arbitragem é não só que continuem a fazer um bom trabalho fora de campo, mas que procurem com as suas decisões, com as suas medidas profiláticas, melhorar os desempenhos dos árbitros dentro dos relevados, independentemente dos clubes que sejam intervenientes. É desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde, meus caros, não nos vamos calar. Podemos estar à 10ª jornada em primeiro lugar. Podemos ser a melhor equipa do campeonato português. Mas sempre que nos sentirmos prejudicados, vamos dizê-lo. Doa a quem doer, mereça quem merecer a nossa crítica. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.